sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do 6º ano. Oi, gente, nossa aula de hoje será sobre fonoortografia e o assunto está presente nas páginas 49, 50 e 51 do livro de vocês. Nós falaremos sobre o uso, as regras de uso do S, C, C cedilha e SC. Bom, para início de conversa, nós precisamos entender essas regras, tá? São regrinhas que vocês vão ter que ler e reler bastante para conseguir se familiarizar, certo? E a primeira delas fala sobre os verbos que possuem sede grafado, ou seja, escrito no radical, originam substantivos e adjetivos grafados em SS. Vamos lembrar o que é radical, gente. Radical é a parte da palavra que não muda. Ela sempre continuará a mesma, independente das formas que você variar essa palavra. Ok? Então, a radical é a parte que não muda de uma palavra. Então, os verbos que possuem sede grafados no radical originam substantivos e adjetivos grafados com SS, substantivos, nomes, adjetivos, características, tá? Então, ceder, quando eu transformo em substantivo, vai para o SS. Seção, conceder, concessão, retroceder, retrocesso. Ou seja, todo verbo grafado com sede no radical, a parte que não muda, originam substantivos e adjetivos escritos sempre com SS. Lembrando que entre vogais, certo? É obrigatório o uso do SS quando o som é de S, normal. Para que nós tenhamos o som de S sadia, o S inicial, entre duas vogais, nós precisamos sempre colocar dois S's, ok? Porque se colocar apenas um S entre duas vogais, você terá o som de Z, tudo bem? Exceção à regra, o verbo exceder, quando nós transformamos, ele fica exceção com C cedilha altiva. Então, aqui nesse caso, nós temos a exceção, que é a exceção. Como que a gente faz para identificar o radical de um verbo? Primeiro, o radical que não vai mudar, ele só existe nos verbos regulares. Quais são os verbos regulares? Aqueles que nós conjugamos com o mesmo radical. O radical não vai mudar, certo? Então, para identificar o radical de um verbo regular, basta retirar a terminação AR, ER e IR do modo infinitivo. Lembrando que o modo infinitivo é o nome do verbo, é aquele que não é conjugado. Algumas pessoas dizem que é o título do verbo. Por exemplo, amar. Você conjuga, eu amo, tu amas, ele ama. Mas qual é o verbo amar? Tudo bem? Porque é o infinitivo daquele verbo. Então, quando eu tenho a palavra nesse caso, amar, eu tiro a R e fica AM, que é o radical. Se eu dizer eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, vocês perceberão que o AM não vai mudar, ele vai permanecer ali, ok? Estender, você tira o ER e o radical é estende. Aí você vai, quando for conjugar, eu estendo, tu estendes, ele estende, nós estendemos, não vai mudar, o radical permanecerá. Assim como em repartir, você tira o IR, o que ficar do verbo no infinitivo, gente, isso não acontece quando o verbo está conjugado, é no infinitivo, ok? E isso só acontece com os verbos
regulares. Verbos que possuem ND escritos no radical originam substantivos e adjetivos escritos com NS, como ascender, ascensão, expandir, expansão, pretender, pretensão, todos terminados com NS. Nós usamos o NS e finalizamos a palavra. Os verbos terminados em T, ter, com R, formam nomes grafados com tensão, no caso substantivos. Deter, olha só, é um verbo, eu posso conjugar, tá? Então, deter, detenção, reter, retenção, conter, contenção, manter, manutenção, ok? Percebem que se repete o ter ao final, eles estão no infinitivo, tá, gente? Então, percebam que há uma repetição do ter ao final do verbo. Quando isso acontecer, eu vou sempre finalizar a minha palavra com C cedilha, A e o acento nasalizador que nós chamamos de tio. Verbos grafados com T no radical originam substantivos grafados com tensão. Eu já disse anteriormente. Emprega-se SC nas palavras acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente, fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, missível, plebiscito, rescisão, 600, transcender e entre tantos outros. Não há uma regra fixa para o SC. Vocês precisam se familiarizar, gente. A questão da fonoortografia, ela tem tudo a ver com os hábitos de leitura de vocês. Porque por mais que nós conversamos sobre a estrutura da palavra, é a leitura que vai fazer que vocês se familiarizem com a escrita. Tudo bem? Com a escrita correta das palavras. Nos substantivos derivados do verbo torcer, usa-se C cedilha. Olha lá, torcer, torção. Distorcer, distorção. Contorcer, contorção. Ou seja, todos os substantivos que derivam do nome torcer, do verbo torcer, usa-se o C cedilha. Todos os substantivos que vêm, os nomes que vêm do verbo torcer, usa-se sempre o C cedilha no final. Nos substantivos derivados de verbos terminados em andir, ender, verter e pelir, emprega-se, escreve-se o S, com S. Expandir, expansão, pretender, pretensão, verter, versão, expelir, expulsão, estender, extensão, suspender e suspensão, converter, conversão, repelir, repulsão. Os verbos terminados em andir, ender, verter e pelir, quando se transformam em substantivo, sempre serão escritos com S. E aqui eu trouxe para vocês a tabelinha que está na página 49 do nosso livro, com algumas palavras que nós já falamos aqui nos slides, tá? Então, as regrinhas que estão nas páginas 48, 49, se eu não me engano, 50, elas trazem tudo isso que nós vimos aqui. Eu espero que vocês acompanhem e consigam compreender o que nós acabamos de ver em aula. Bom, façam as atividades da página 49, 50 e 51 com base no nosso texto e espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.